pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Tem Ninja, meu nome é Eduardo Honorato e se você viu ali na descrição, eu te ajudo a se tornar um administrador de redes reconhecido, ganhando acima de 5 mil. Então, já vou te pedir para dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e me seguir, porque direto vocês vão ver conteúdo como esse aqui, entregando de bandeja para vocês tudo aquilo que você precisa para se tornar um administrador de redes. E especificamente na última aula, nós falamos, no último vídeo que eu postei, eu mostrei como fazer a instalação de um Windows Server dentro de um ambiente virtualizado, né, dentro de um host ESXi, né? E hoje eu tive uma ideia interessante, porque é o seguinte: como a gente configurou aquele ambiente ali, né, fazendo uma demonstração de como configurar o Windows e tal, eu vou dar uma demonstração para vocês, e eu vou fazer dentro daquele ambiente mesmo que eu já tinha criado, utilizando as máquinas virtuais que eu criei mesmo naquela ocasião, para poder fazer uma demonstração de como seria a instalação de um firewall com pfSense dentro de uma máquina virtual, né, e fazendo a configuração básica ali desse pfSense, mas o que a gente vai ajustar? Eu não vou fazer nenhuma configuração avançada do pfSense, eu vou fazer uma instalação simples do firewall. Só que, se você replicar isso que você aprendeu nessas duas aulas, você já vai ter ali um ambiente, né, com duas máquinas virtuais, sendo uma máquina com Windows Server instalado, que aí você pode colocar para rodar o seu Active Directory ou o seu servidor de arquivos, e também o seu pfSense como firewall de borda, então para já proteger ali a tua rede de forma básica. O pfSense configurado de forma básica, ele já entra com a regra padrão ali, protegendo a tua rede, protegendo contra qualquer sinal de entrada, né? Qualquer porta que tentem fazer de entrada, ele vai dar um drop no pacote, porque por padrão ele vem com tudo bloqueado. Então, se você colocar um pfSense como firewall de borda para ser o seu roteador, você já tem ali uma proteção legal na tua rede, e você já tem um firewall que depois você pode customizar para poder liberar acesso, bloquear. A gente vai ver todo esse conteúdo aqui no canal, mas o que é legal? Hoje eu vou mostrar como você configurar o ambiente para você aprender melhor como configurar dentro do ESXi ali. Então a gente vai ver algumas coisas interessantes aqui. Uma delas é como configurar o ambiente do ESXi para que as máquinas virtuais se comuniquem entre si sem necessariamente se comunicar com a rede. E a gente vai aprender a fazer a instalação e configuração básica do pfSense e colocar ele dentro desse ambiente para a gente poder transformar o nosso pfSense num firewall de borda. Então, eu vou utilizar as mesmas máquinas virtuais que eu criei no último vídeo, e vou ensinar vocês a mexer na estrutura aqui do VMware ESXi para que isso funcione. Então aqui a gente já está dentro daquele mesmo ambiente que eu já tinha mostrado para vocês. Eu estou fazendo upload aqui para o meu Data Store da imagem de instalação do arquivo do pfSense, mas deixa ele concluir lá. Enquanto ele não conclui, eu quero mostrar para vocês aqui a configuração que eu vou fazer dentro do ESXi. Então, se você viu lá no último vídeo, a gente falou sobre o que era um switch virtual, né? Um virtual switch. A gente mostrou que a gente criou o vSwitch Internet e o vSwitch Zero, né? E eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Por quê? Para a gente simular um ambiente aqui com o pfSense. Então, se a gente vier aqui na máquina, que é o nosso Windows Server, que é o Windows Server que eu criei no último vídeo, vocês vão poder verificar dentro dele o seguinte: esse Windows Server, ele está conectado na minha rede principal. A minha rede principal, ela já tem internet, e eu não vou entrar com o cabo de internet direto, né, com o meu sinal de internet diretamente nesse servidor aqui. Eu já tenho uma internet lá conectada num roteador da operadora, e eu vou utilizar, eu vou simular um segundo ambiente dentro da minha rede, como se fosse uma zona ali mais protegida dentro da minha rede. Então eu vou vir aqui no meu servidor Windows,
e vou dar uma demonstração para vocês do que eu estou tentando explicar aqui. Vocês viram que eu instalei ali a versão trial, né, do Windows. Vou vir aqui no meu configuração de rede. Na hora que eu venho aqui em status, vocês vão ver que essa placa de rede, ela está atrelada à minha rede principal e ela já está pegando um IP aqui, que é um IP da minha rede principal. Eu não quero que essa estrutura, eu não quero pegar um IP dessa rede principal, eu quero que o meu pfSense entregue uma outra faixa de IP para essa máquina, para que o meu pfSense seja o meu firewall de borda. E aí, pessoal, vocês vão perceber uma interrupção no vídeo aí. Eu tive que interromper a gravação, porque eu tive um problema técnico, então eu estava gravando à noite, aí agora eu estou continuando no outro dia pela manhã aqui com vocês. Mas não tem problema, vocês não vão perder o fio da meada, não vão perder nada. Eu aproveitei nesse intervalo, desenhei um diagrama aqui para mostrar como que está a rede, para vocês terem um visual melhor da coisa, de como que está, para ficar mais claro essa questão desse isolamento que eu estou fazendo das máquinas virtuais dentro do meu servidor VMware SX. Então, eu vou mostrar minha tela aqui para vocês, vou mostrar as configurações que eu fiz. Bom, vamos lá. Aqui em Networking, o que eu fiz, tá? Eu vim aqui, criei um switch virtual, né, com o nome de VM Only. Se eu vier aqui e editar esse virtual switch aqui, vocês vão ver o seguinte. Na realidade aqui já dava para mostrar, não preciso nem editar. A topologia desse switch virtual aqui, ele não tem nenhum adaptador físico ligado a ele. Qual que é a minha ideia aqui? Eu não quero essa máquina virtual ligada fisicamente à minha rede através do switch, porque o switch está ligado lá no meu servidor host, então eu não quero ela ligada fisicamente. E eu quero que a máquina virtual, que é o pfSense que eu fiz, né, que vai ser o meu firewall, que ele controle o acesso à internet dessa máquina virtual. Então assim, vamos lá, vou demonstrar. E eu criei também aqui, em Networking, eu criei um port group aqui, chamado VM Only, né, onde esse grupo de portas, o que eu fiz? Eu coloquei ele nesse virtual switch, chamado VM Only, que não tem nenhum adaptador físico ligado a ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas minhas máquinas virtuais, lá o meu Windows 2022. Windows 2000, eu voltei um pouquinho no tempo, hein? Nossa, quanto tempo faz que eu usei o Windows 2000 pela última vez? A gente está no final de 2023 e eu estou falando do Windows 2000. Aliás, isso me faz refletir que a idade está chegando. Bom, eu vou demonstrar o seguinte aqui para vocês. Essa máquina virtual aqui, ela está ligada no meu vSwitch lá, que está ligado à minha rede. Então ele já tem uma internet que é controlada pela minha rede local. Eu não quero isso. Eu quero que o meu pfSense seja o meu servidor virtual desse cara aqui, o meu firewall virtual desse cara aqui. Então o que eu vou fazer? Vou deixar o meu host aqui. Vou vir aqui nas minhas máquinas virtuais. Antes, demonstrar aqui para vocês como que tá a questão da internet aqui. Então aqui, ó, é o seguinte, eu tenho um servidor físico, né, a máquina física, que tem lá uma placa de rede que está conectada no switch, aqui, e esse switch, ele recebe, tem um roteador lá na rede, que na realidade é um outro pfSense, onde a internet chega nele, e ele faz a distribuição para a minha rede interna normalmente. Então o que está acontecendo aqui? O meu servidor físico, ele está ligado na minha rede que tem internet, que está ligada lá no switch. O que eu estou fazendo aqui para fazer essa demonstração para vocês? Eu tenho meu servidor físico, duas máquinas virtuais. Uma máquina virtual que é o meu firewall, tá aqui o desenho, VM1, e uma máquina virtual que é o meu servidor com Windows Server. E ele está ligado num link de LAN com a minha máquina virtual. Então essa máquina virtual aqui,
ela tem uma placa de rede que vem lá do switch, que tem internet, então e esse link de internet que vem do switch vai ser a minha WAN, vai ser o meu link de internet do Firewall. E a máquina virtual que está aqui dentro desse servidor físico, ela não tem ligação com a rede física, ela está isolada. Então aqui a gente tem uma comunicação apenas da máquina virtual do Windows Server com o Firewall, né? E o Firewall vai controlar a internet desse cara aqui. Então, como que eu faço isso? Eu criei lá uma rede virtual, um vSwitch, onde esse cara só tem a ligação, né? Ele não tem ligação com nenhum adaptador físico. Então eu vou vir aqui, vou editar as configurações dessa máquina virtual. Esse tempo de loading aqui é porque eu estou conectado num link, eu tô por VPN, tá, pessoal? Não estou no local aqui. Eu vou dar uma adiantada aqui para vocês terem mais rápido o negócio. Então aqui é o seguinte, ó. O meu adaptador de rede, ele tá ligado na minha VM Network, que é o meu vSwitch, que tá ligado no meu switch físico lá. Eu não quero isso. Eu vou ligar ele aqui no meu vSwitch do VM Only. Na hora que eu der um save aqui, o que vai acontecer? Essa minha máquina virtual aqui, ela vai perder a comunicação com a rede. Então eu vou vir aqui, ó, internet. Ele já está tentando identificar ali. Vocês vão perceber o seguinte: ele tinha pego um IP que era um IP da minha rede interna, e ele vai perder esse IP e não vai conseguir pegar IP nenhum. Esse cara está isolado, então embora ele esteja fisicamente dentro de uma rede, né? Olha lá, não tem mais nada, ele não pegou IP nenhum, né? Já ele vai me dar o endereço de IP, aquele ePipe aqui, que é aquele endereço para comunicação local padrão lá. 169.254 é a categoria ePipe lá de IP, que é uma classe reservada para quando você não tem conectividade ou de IP atribuído, ou seja, essa é uma classe reservada aí para você quando você não tem nenhum DHCP na rede, tá? Então eu não tenho nenhum IP fixado na rede e não tenho nenhum DHCP entregando IP para essa máquina. Ele vai atribuir um IP dessa classe ePipe aqui. E aí, o que eu quero agora? Eu quero que esse carinha aqui, que essa outra máquina virtual que eu tenho, que é o meu pfSense, né, o meu Firewall, que esse cara seja o dono da minha rede. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar essa máquina virtual aqui. Antes de ligar ela, se ela já ligou, eu vou desligar. Dar um power off aqui. Yes, esperei desligar. Eu vou editar essa minha máquina virtual, que vai ser o meu pfSense. Legal. E aí, eu tenho aqui definida a coisa da seguinte forma. Eu tenho um adaptador de rede lá ligado na máquina, na VM Network, e outro ligado no adaptador que eu chamei de internet, que é o que eu tinha criado lá. Eu vou mudar isso. O meu adaptador número 1, ele vai ser o VM Only. Por quê? Ele vai ser o meu adaptador de LAN. Ou seja, ele vai ser o meu adaptador de rede que vai comunicar com o meu Windows Server. E o outro, ele vai ser o meu VM Network, que vai ser a minha WAN, que é a minha rede que está ligada lá no servidor, no switch físico. Então eu vou dar aqui um power on, deixa eu só ver se eu já coloquei aqui o instalador do pfSense. Como o objetivo desse vídeo aqui não é o passo a passo de instalação do pfSense e tal, eu vou passar isso rapidinho aqui e já vou colocar o pfSense instalado para vocês, para ver como que eu vou fazer a configuração inicial básica lá para vocês entenderem o ambiente. Legal, pessoal, agora eu vou ligar minha máquina virtual, agora que está configurado certinho. E aí o que eu vou fazer? Né? Eu vou passar rapidamente aqui, porque a instalação do pfSense numa máquina virtual, num ambiente como esse aqui, que é um ambiente zeradinho, que eu acabei de criar as máquinas virtuais, é um negócio extremamente simples, é intuitivo, né? Você vai abrir, então assim, eu vou passar rapidamente, você vai notar como que é a instalação. Basicamente, o que eu fiz, né? Eu fui lá na minha máquina virtual, atribuí um IP
fiz um mapeamento da minha unidade de CD e aqui ele já inicia o instalador, então ele já começa a instalação do PFSense aqui para mim. Vou dar um aceitar, então só vou passar pelo processo rapidamente para vocês verem como é rápido, tá? Aceitar, instala o PFSense. AutoZFS, então assim, o tipo de particionamento que você vai usar. Eu uso a padrão, AutoZFS. Vou mandar instalar. Ele vai ter lá nenhuma redundância, então ele te dá a opção aqui de fazer RAID utilizando o PFSense. Eu não vou utilizar isso, porque a gente vai fazer uma instalação básica do PFSense aqui. E aqui é o meu disco virtual. Eu vou querer que ele use o disco inteiro. Vou selecionar o disco. Ele está dando a última chance aqui, dizendo que ele vai destruir todos os dados, né? Que eu dei a 0. E beleza. Ele vai criar aí para mim, fazer a instalação do PFSense. Aqui eu vou passar rapidinho. Terminou. Dou um reiniciar na minha máquina virtual. Com isso, ele já vai inicializar aqui no PFSense, na configuração inicial. E aqui é onde eu vou setar algumas coisas. Bom, ele faz uma pergunta aqui para mim, se eu gostaria de fazer um setup de VLAN. Eu não vou utilizar VLAN, tá? E aqui ele está dando a informação para mim, deixa eu dar um enter aqui, qual que é a minha interface WAN. Eu quero que a minha interface WAN seja a minha VMX1, que é o meu segundo adaptador lá. Qual que é a interface WAN, que é a VMX0. Gostaria de proceder? Sim. Quando você faz isso no PFSense, isso é uma observação importante. Quando você seta uma WAN e uma rede LAN, ele já vai colocar o PFSense para funcionar como NAT. Então, uma vez que você configurar ali os endereços, ele já vai começar a trabalhar como um servidor de NAT. Quando ele está fazendo a configuração inicial, é normal ele dar essas travadinhas e você achar que ele está com alguma coisa errada, né? Eu vou criar no meu adaptador LAN, né, do PFSense, eu vou criar uma faixa diferente de IP, porque vocês vão perceber aqui o seguinte, tá? Aqui na rede WAN, ele está mostrando ali que o meu IP, a minha faixa de IP, né, da minha rede WAN, que ele já pegou por DHCP, ele está na mesma faixa da minha rede LAN, e obviamente ele não vai rotear nada se isso ficar assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou na opção 2 aqui, ajustar o IP da interface, e eu vou ajustar o IP da minha LAN. Ele pergunta se eu quero configurar esse IP via DHCP, eu quero dizer que não, eu vou colocar um IP fixo nele, e aí ele fala para eu colocar o meu IP V4 da minha rede LAN. Então eu vou colocar aqui uma faixa de IP diferente, 172.16.10/24. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa barra aqui agora, porque eu tô com... aqui, legal. /24. Não tenho gateway. Pergunta se eu quero configurar a LAN via DHCP V6. Não. Não vou querer IP V6 também. E aí ele pergunta se eu quero habilitar o meu DHCP na LAN. Nesse caso, sim. Então, o meu PFSense vai ser o meu DHCP, que vai distribuir os IPs internamente lá. Eu vou dizer que sim. E aí, eu cometi um erro ali, pessoal. O IP da LAN, eu coloquei um 72.16.10.0, né? Tem que ser 10.1, tá? 10.0 seria identificador de rede, então eu vou ter que mudar isso lá. O meu IP inicial da faixa de distribuição aqui, 172.16.10. Então eu vou colocar o meu IP inicial da faixa de entrega aqui. Eu vou colocar a partir do IP final 50. E o final, o inicial na faixa 50. Então eu vou colocar 172.16
.10.200. Pronto, 150 IPs que ele vai entregar. Ele pergunta se eu quero reverter para HTTP e não HTTPS. Eu quero não, né? Que é mais seguro. E aí ele ficou com aquele IP ali. Tá errado, tá? Eu vou dar um set de novo, interface IP address. Vou ajustar o meu IP da LAN. Pergunta se é por DHCP. Eu vou dizer que não. 172.16.10.1, que vai ser o meu IP /24. E aqui tudo no padrão. Como eu já tinha configurado DHCP, então ele não vai mais entregar. Então agora eu tenho aqui um IP 172.16.10.1 para o meu gateway, que vai ser o meu pfSense. Agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Lembra lá que a minha outra máquina virtual, que era o meu Windows Server, deixa eu ver se ela está aberta aqui, está aberta, ela não tinha pego IP nenhum? Então, dentro dessa característica aqui, o que acontece? O meu servidor, que é o meu servidor Windows, ele estava tentando, dentro dessa LAN dele aqui, que só tem uma máquina, só tem ela e mais uma, que é o meu pfSense, ele estava perguntando, ele fez um request de DHCP, ele pediu um IP. Ninguém entregou porque não tinha nenhum IP configurado na rede, né? Com isso, ele não recebeu IP nenhum, consequentemente, ó, aqui ele já até entregou, ó. Ele já encontrou aqui a rede, então ele já pegou aqui a minha máquina Windows Server, o IP da minha rede que eu entreguei para ele. Você vai ver o seguinte, ó. Vamos habilitar de novo para ele fazer o... Quando eu desabilito e habilito a placa de rede, ou quando eu desconecto e conecto o cabo de rede, ele já inicia o processo. Por exemplo, se ele está com o IP fixado na placa, automaticamente, após habilitar, ele já vai tentar encontrar um DHCP e já vai tentar pegar uma rede novamente. Aqui ele está fazendo esse processo. Como o meu pfSense lá já está entregando IP, porque ele tem um DHCP rodando, provavelmente ele vai entregar um IP aqui, assim eu espero. Porque como ele não pediu da segunda vez, eu deduzo que esteja rodando lá, mas pode ser que não, tá? Se ele não entregar IP para mim, por essa rede virtual aqui, o que eu vou ter que fazer? Ele ainda não pegou, demorou um pouquinho já, talvez ele não entregue. Eu vou fazer um teste aqui, ó. Eu vou vir nas propriedades, no meu IPv4 aqui, e eu vou colocar um IP na mesma faixa de IP que eu configurei lá, 16, 10, 20. Ali ele entrega a subnet padrão. Eu não vou colocar gateway por enquanto, porque eu primeiro quero configurar o meu pfSense e ver se o meu DHCP está funcionando. Então eu vou dar um OK. OK. Aqui eu já estou com o meu IP fixado na placa de rede. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no prompt do DOS, dar um ping 172.16.10.1. Tá vendo? Ele já está pingando lá o meu pfSense, significa que ele já está acessível. Então pode ser que o DHCP não tivesse subido realmente. Então eu vou fazer o seguinte teste aqui. Fui lá, 172.16.10.1. Legal, ele já achou meu pfSense. Admin, a senha inicial é pfSense, tá? Então ele vai começar aqui um wizard, né, para um inicial, setup inicial do pfSense, primeira vez que eu estou abrindo, e ele vai me pedir algumas configurações padrão. Vou dar um próximo aqui, ele vai dar alguns avisos. Eu vou chamar isso daqui de Firewall 01. Vou deixar o nome padrão do domínio mesmo. Vou deixar o DNS e o primário e secundário limpos, porque eu ainda não tenho domínio. Vou colocar o meu time zone correto aqui. Aqui, o WAN, eu vou deixar ele como DHCP, porque ele está pegando lá o IP de DHCP. Vou tirar essa opção aqui, né, para bloquear as redes privadas. A minha interface LAN vai ser essa mesmo,
10.1. Vou mudar a minha senha de admin aqui. É isso que esse setup inicial faz, tá? E aqui eu dou um reload. Finalizar. Beleza. Aqui eu vou vir em serviços. Servidor DHCP. Realmente, ó, ele não estava habilitado o meu servidor DHCP aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar o meu servidor DHCP. Vou deixar as configurações padrão aqui. Vou pedir para ele entregar para mim do IP de número 50 até o 200. E vou deixar tudo padrão aqui, porque aqui ele vai entregar os IPs padrão já com o pfSense como servidor DNS e gateway da rede. Vou dar um salvar e um aplicar. Aqui, o que eu fiz? Eu já habilitei o DHCP. Então vou vir aqui no meu Windows. Aliás, eu já estou no meu Windows. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui nas propriedades e colocar para obter um IP automaticamente, um DNS automaticamente. E agora o meu pfSense já entregou aqui rapidinho um IP para o meu servidor. Ele entregou o primeiro IP da faixa, que é o final .50. Ele já colocou o meu pfSense como IP final 1 e já colocou ele também como DNS server aqui. Então, teoricamente, a gente já deveria ter navegação aqui, a menos que ele tenha alguma coisa lá que a gente precise mexer depois. Mas aqui, abrir qualquer coisa, ele ainda não está respondendo por causa do DNS. Então, vamos ver lá se o meu pfSense, se ele está com internet, esse carinha aqui. Aqui ele já buscou lá informação de que ele está na última versão, né? Então vamos ver por que ele não está funcionando. Vamos ver aqui no setup geral. Eu vou colocar o servidor do Google aqui como DNS 4.4. Eu vou colocar aqui o do Cloudflare e vou tirar essa opção aqui para ele permitir que eu vou realmente utilizar o DNS do Google. Vou dar um save aqui. Eu já consigo testar aqui. O DNS do pfSense ainda não está respondendo. Ah, agora respondeu. Vamos lá. Legal. A mudança do Google funcionou. Então aqui eu já tenho internet. Aí, ó, já está funcionando. Já abriu. E nós temos internet. Então aqui, qual que é a realidade que nós temos aqui? Nós temos essa máquina virtual, tendo como... Aqui a gente fez uma configuração básica. Deixa eu voltar aqui. Com esse setup que vocês viram agora, a gente fez basicamente uma configuração básica. É como se eu tivesse feito uma instalação do Windows, do VMware na máquina, o SXI, colocado duas máquinas virtuais para rodar, e eu já fiz aqui, se você acompanhou o passo a passo, você viu todo o setup para você colocar um ambiente básico para rodar aqui. Então aqui eu não vou mostrar nenhuma configuração agora. Essa configuração básica, se você fizer isso, se você replicar isso no seu ambiente, o que você vai ter? Você vai ter uma rede com firewall de borda, o pfSense, uma rede já ali com algum nível de proteção, que ela não vai permitir que nenhum pacote entre, porque a gente não fez nenhuma configuração liberando porta, nada disso. Então a gente já tem uma configuração básica ali dentro de uma rede protegida. Então, olha a diferença de você utilizar a virtualização para isso, né? Você tem uma máquina, né, um servidor físico ali, e você consegue atender as duas necessidades. Você tem um firewall, que tem uma proteção de rede, que é uma ferramenta open source, uma ferramenta gratuita, e você tem um Windows Server ligado nessa máquina, você tem o seu ambiente ali, então você já consegue proteger a sua rede com um mínimo de custo, com um mínimo de proteção, e aí você já consegue fazer uma utilização. Isso é otimizar, isso é olhar para a rede, isso é olhar para o ambiente e fazer uma otimização. É mais
barato e é muito, muito eficiente fazer isso. Então, o administrador de redes, ele precisa ter esse olhar. Ele precisa olhar para as reais necessidades do cliente e fazer o melhor com o que ele tem nas mãos. Então, foi o que a gente fez aqui. A gente criou um ambiente otimizado dentro de um host ESX. A gente fez um setup básico. Então, se você seguir esse tutorial lá do começo, se você pegar o outro vídeo, que é onde eu ensino a instalar a máquina virtual do Windows e tal, você já consegue criar aí para você um ambiente para você trabalhar, uma rede com firewall de borda e para você poder ter um mínimo de proteção ali. Se você gostou desse conteúdo, se o vídeo te ajudou, se o conteúdo do canal te ajuda, se você gosta do que eu estou dizendo aqui, se você tem sugestões, se você gostaria que eu mudasse alguma coisa, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha para ajudar, coloca lá no comentário o que você gostaria de ver por aqui. Por hoje o conteúdo é esse, eu espero que tenha te ajudado, beleza? Um abraço.